Fala pessoal, muito boa noite para quem está ao vivo aqui na BMC News, o nosso BMC Talks, o nosso programa semanal aqui para falar sobre perspectivas, gestão de investimentos, portfólio, carreira, também com um dos maiores personalidades do Brasil, grandes gestores, estrategistas, economistas, sempre aqui todas as quintas-feiras. Lembrando também que você pode acompanhar na sua plataforma preferida de podcast. Inclusive hoje, a gente está nesse finalzinho de outubro concorrendo como o melhor podcast do ano em economia e finanças, como reconhecimento. Entre lá, vote aí no portal bmcnews.com.br, tá? Então sejam muito bem-vindos. E hoje, muito especial, a gente vai falar principalmente sobre gestão de investimentos com o time lá da Finacap. Vamos ver se o Luiz Fernando já está por aí. Olha, se não é ele, quem que é, hein? Tudo bom, Saravalho? Quanto tempo, hein? Eu tô bem melhor agora com a sua chegada por aqui. Eu acho que já há mais de 15 anos, que a gente tá na luta, Eu não tô tão bem assim, em Recife. Vocês estão em Recife, né? Só para quem não conhece. Muito bom. Estamos em Recife desde 97. Muito bom. E então, Luiz Fernando, deixa eu só, antes de começar o bate-papo aqui no nosso BMC Talks, eu sempre gosto de falar assim, mas quem que é o Luiz Fernando? Falar um pouquinho da Finacap, como é que foi essa trajetória, Imagina que você fala assim, desde 97... hoje também vocês falar um pouquinho sobre a gestão como um todo, mas falar um pouco da trajetória sua, como carreira e até aqui um pouco, eu posso dizer assim, a gente tem um pouco de preconceito, depois você me corrige se foi um pouco pejorativo, mas no sentido assim, a gente está falando de uma gestora de recursos fora do eixo Rio-São Paulo, falar um pouquinho também desses desafios, no dia a dia da gestão também, mas falar um pouquinho principalmente da carreira, como é que o Luiz Fernando chegou até aqui, Sim, Saravalho, obrigado, é um prazer enorme, parabéns aí pelo canal, espetacular, é o canal que fica aqui na nossa sala. Obrigado. Inclusive, a gente estava carente de um canal como esse, para acompanhar, a gente se conheceu aí no início dos anos 2000, a gente aí tinha na época a Bloomberg, que era o canal que ficava ligado 24 horas aí nas salas de mercado e ficamos um tempo aí sem ter essa alternativa aí de informação especializada de finanças, de mercado, Então, parabéns aí, muito bom, rapaz. Fiquei muito satisfeito de descobrir aí de reencontrar você aí nesse canal na BMC. Vamos lá, deixa eu fazer aqui então um histórico rápido aqui da empresa e depois vou entrar aqui como eu me encaixei aqui nesse processo da Finacap. Como você falou, assim, a gente é empresa desconhecida, quer dizer, praticamente nos últimos anos, o mercado concentrou muito em São Paulo, Rio e São Paulo principalmente, inicialmente os bancos, você teve a gente aqui, inclusive. A Finacap, a origem da Finacap é um banco regional, o Banco Banorte, que era um banco que na década de 90 tinha uma expressividade razoável, tinha e como tinha vários no Brasil, no Paraná a gente tinha o Bameirinhos, no Rio de Janeiro tinha o Banco Nacional, naquela crise bancária de 97, você acabou tendo a interrupção aí de várias instituições regionais financeiras e isso aumentou a concentração do sistema nos principais bancos, A gente, quando teve esse processo aí de liquidação, do Banorte, o pessoal que operava aqui em mercado de ações constituiu essa empresa, essa gestora, Eram basicamente a Finacap naquela época não era comum você ter gestoras independentes. E, portanto, não era comum, era até muito difícil você ter o serviço de administração fiduciária de fundos para gestores independentes, Isso aí veio se popularizar mais até com a BNY Mellon, alguns anos depois.
mas naquela época, então, a Finacap, esses investidores, né, que investiram, inclusive, desde a década de 80 no mercado de ações, eles com a liquidação do Banorte, eles assumiram essa estrutura e começaram essa gestora, né? Inclusive, é um dos primeiros registros de gestora independente no Brasil. As primeiras gestoras independentes no Brasil são dessa época. Acho que o Opportunity é de 94, tem a Dynamo, investidor profissional, sim. Mais ou menos aí que foi justamente como consequência aí da estabilização econômica promovida pelo Plano Real, né? Então, a partir dali, você começou a ter essas gestoras então a Finacap também começou mais com essa característica, né, de ser uma operação mais regionalizada, né, com carteiras administradas, com um grupo de investidores de referência. A gente tem uma personalidade aí que você deve lembrar bem, o professor Samuel Emery, né, que é até na época do Expo Money, ele chegou a fazer até várias palestras, né? Era um tipo parecido com o Luiz Barsi, né? Sim. Salve, né? Um investidor muito tradicional e que era a referência aqui para esse grupo aqui que a gente tinha na Finacap. Eu comecei assim, né? Nesse contexto, em 2000, nos inícios dos anos 2000, eu trabalhava numa empresa de auditoria que depois foi incorporada pela Deloitte. Eu tinha essa vontade de entrar no mercado financeiro. Inicialmente eu comecei como agente autônomo do Opportunity, né? A Opportunity, eu não sei se o pessoal sabe, mas o Dório Ferman, que é o fundador do Opportunity, é daqui de Recife, então tinha relações pessoais aqui com algumas pessoas e a gente acabou representando como agente autônomo na época o Opportunity aqui na região. Né? Foi aí onde a gente começou a se introduzir no mercado. Mas aí, logo em seguida, na Finacap, a gente começou um clube de investimentos. Eu não sei se você lembra, a Bovespa, nessa época, o Magliano, ele tinha um trabalho muito forte de popularização da Bolsa, né? Era o Bovespa vai até você. Foi um trabalho espetacular que o Magliano fez, até queria até fazer uma homenagem aqui, foi a gente que viu o mercado de ações antes do Magliano, né? A gente sabe como o mercado estava sem relevância na economia, né? Você não tinha praticamente, eu me lembro a gente ter volume diário na Bovespa de 100 milhões de reais, né? Sim. No início dos anos 2000, nosso mercado estava muito atrofiado, vamos dizer assim, com muito problema de governança, sem credibilidade. E então a Bovespa fez esse trabalho de popularização na época, e uma das coisas que ela incentivou bastante foi a criação de clubes de investimento, né? Eu, por exemplo, meu clube de investimento, ele era gerido pela Finacap, tá certo? Mas ele tinha a custódia e a controladoria. Lembra que eu falei da dificuldade, né, dessa parte de administração fiduciária? Ela era feita pela CBLC, que era a empresa de custódia, né, da Bovespa. Acho que era até gratuito o serviço que a Bovespa prestava de controladoria para esses clubes, né? Então, isso foi uma fase aí que no Brasil você teve, principalmente nessas empresas, dessas corretoras mais regionalizadas, você teve esse modelo aí de construção de clube de investimento. E então foi assim que eu comecei, né, com esse clube, com um recurso aí de family and friends, né, dos amigos e familiares, né, com 300 mil reais. E com a Finacap, né? Foi a Finacap que me proporcionou essa possibilidade. Era a empresa local que tinha autorização para fazer gestão de recursos e abriu as portas, então, para eu começar, assim como vários outros. A Finacap sempre teve aí em torno de 200 a 300 milhões de reais sob gestão, com mais de 200 carteiras administradas e clubes de investimento. Aí chegou até mais de 20 clubes de investimento. E então foi assim que eu comecei. Esse clube de investimentos ele evoluiu, né, o patrimônio, até ele se tornou aí um volume suficiente para a gente constituir uma gestora. E aí eu constituí uma gestora individual na Melo, né? Eu falei agora, aí você já tinha essa opção da Bia no Aimelo, mais ou menos 2006 foi quando eu fiz constituía a gestora, chamava CRPC, né? Basicamente para administrar esse clube, né? Que em 2008 ele foi convertido para fundo, tá?
E aí tivemos esse trabalho aí autônomo, o clube virou fundo em 2008, até em 2015, quando a gente voltou a conversar com o pessoal, o Samuel Emery, que eu falei agora, o Aristides, são os fundadores da Finacap, o pessoal é de uma geração antiga, e estava procurando reformular a empresa, reestruturar, preparar a Finacap para o futuro, né? E nos chamou, acabou incorporando a CRPC, que era essa gestora que eu criei, ela foi incorporada pela Finacap, eu voltei para a Finacap, e aí a gente fez uma série de mudanças e contratações, investimentos e mudança de perfil, né? A gente passou a ter, deixou aquele modelo regionalizado de carteira administrada, passou a focar mais no modelo de fundos, né? Com a distribuição de plataformas, com a distribuição junto aos investidores institucionais, é um trabalho que a gente tem feito interessante, e colocando aí a nosso track record, que é muito interessante, aí, muito e longo, tem uma consistência muito boa. A gente está começando a colocar, então, nesses últimos anos, aí a nossa proposta de valor para o mercado nacional, né? E acho que basicamente esse é o início da história que fez a gente chegar até aqui. Falando um pouquinho da história também minha, junto com a Finacap, eu sou do tempo lá que escrevia meus relatórios aqui em São Paulo, né? Pegava um avião, colocava dentro de uma pasta, ia conversar com Aristides, com Samuel, para falar um pouquinho sobre as recomendações para todos os fundos, clubes, né, de investimentos. E ir para o Recife também não é nada mal, né? Então, a gente sempre falava, pô, não, estou precisando voltar lá para a Finacap semana que vem já. Sempre tem essa... Você faz parte da história da Finacap. A Coin Valores foi a grande parceira da Finacap ao longo da história dos anos, né? E você, o grande Marco Aurélio, nosso amigo, né? Sim. Que isso é muito legal. Deu suporte aqui para o pessoal. E voltando hoje, como você falou, para a história recente, né? Como é que vocês estão estruturados hoje, por exemplo? Falar principalmente acho que de fundos abertos, né? Hoje, qual que é o carro-chefe? Continua sendo fundo de ações? Você tem mais outros produtos, fundos multimercados? Como é que está a estrutura de gestão, né? Saravalli, a gente, como eu falei, a gente concentrou todas as carteiras, a gente começou a direcionar os investidores para um fundo, um veículo único. Se você lembra, a gente tinha um fundo, esse fundo que foi constituído como clube em 1997, então por isso que eu digo que a gente tem um track record bastante extenso. Esse fundo ele é cotizado na própria Coin Valores desde 1997. Então esse fundo veio até agora, até o final, infelizmente. Você conhece bem a história, a Coin Valores já acabou um pouco antes da pandemia, encerrando as atividades aí de forma abrupta. A gente acabou perdendo, teve que liquidar o fundo, porque não houve tempo de a gente transferir a custódia desse fundo. Isso foi muito chato, porque a gente perdeu a cota. Eu não sei se você sabe, a cota que começou R$1 lá em 1997, ela, quando a gente encerrou junto com a Coin Valores lá o fundo, ela estava em torno de R$35. Hoje ela estaria em torno de 55. Então a gente tem 55 vezes o patrimônio, né, a multiplicação do patrimônio desde o início. É uma rentabilidade média aí de 18% ao ano. E o que é muito interessante. Agora, o que é que esse fundo, justamente por ele não estava adequado para a legislação dos fundos institucionais, a 3792 e a 3922, principalmente, que é a legislação que rege os fundos de pensão e os regime próprio de previdência, né? Então, a gente procurou concentrar a nossa captação num veículo, que é o Finacap Mauristad FIA, que é justamente esse clube que eu constituí lá em 2003, que eu falei agora no início. Esse acabou sendo o veículo que a gente escolheu para unificar a nossa gestão de investimentos. É esse fundo que a gente está colocando nas plataformas, é esse fundo que a gente está apresentando para os investidores institucionais. Ele tem um track record também, ele não tem a cotização desde 97, mas a cotização dele é de 2003, né, dezembro de 2003.
a cota dele hoje deve estar em torno de R$ 12, então também tem um track record muito interessante, muito parecido com o do Finacap FIA. A gente fez aqui, Saravale, quando eu falei para você, quando eu vim para a Finacap, a primeira coisa que a gente fez foi um investimento muito grande em controles internos. Você sabe que, justamente por estar fora, você falou bem aí, existe ainda um receio muito grande dos investidores institucionais, né, do investidor de uma forma geral, com relação à capacidade de gestoras fora do eixo de assumir essa responsabilidade de receber um volume grande de recursos, né? Então, a gente, justamente para tentar desmistificar isso, a gente fez um investimento muito grande em compliance, a gente se credenciou junto ao Bradesco Custódia, que todo mundo sabe que é um processo de due diligence extremamente rigoroso. Antes, inclusive, a gente já tinha feito no Santander Securities, a gente fez o Bradesco logo em seguida, mas aí a gente transferiu a custódia dos nossos fundos. A administração fiduciária do nosso fundo é toda feita pela Bradesco Custódia, então tem um selo aí de qualidade importante. A gente tirou um rating, né, junto à SR Rating, também foi um processo muito importante. A gente fez várias contratações na área de risco. A gente tem um sistema proprietário aqui para controlar o enquadramento das carteiras, não só no aspecto de risco de mercado, risco de liquidez, mas também dentro da legislação, como eu falei, os nossos fundos eles são aderentes a todas essas legislações de fundo de pensão e tem uma série de pontos de enquadramento que a gente tem que verificar diariamente. E, portanto, a gente fez esse investimento grande, a gente contratou, a gente tem uma geração nova, até você falou, rapaz, você tem que vir aqui novamente na Finacap, você vê, é outra empresa, a gente tem uma geração nova aqui, rapaz, que vai adorar deixa eu só te interromper aqui, que eu estou vendo o preço de passagem aqui, para sexta-feira, já emenda... Já... Ao dia que você conseguir aí, a gente está de braços abertos aqui, vai ser uma satisfação enorme. Você vai ver realmente, é uma empresa com rejuvenescida, pessoal muito bom, pessoal que a gente tem pego aqui localmente nas universidades. A gente tem feito aí, Saravale, um negócio interessante. A gente já está no quarto ou quinto ano que a gente faz uma atividade no verão que a gente chama de Summer Job, né? É uma prática que tem muito comum nos bancos de investimento americanos, né? Você pega o pessoal nas férias e dá uma oportunidade aí deles conhecerem a gestora durante 1 mês, 2 meses. A gente faz um programa de rodízio aqui nas áreas. E nesses programas aí, a gente, por exemplo, tem um dos que participaram das primeiras experiências, hoje é sócio da empresa. A gente abriu o modelo societário para partnership, então a gente já tem 2 sócios dessa geração nova. E, portanto, é um processo muito interessante. Eu acho que é uma empresa que tem essa vantagem, né? A gente tem um histórico, né? Já tem resultados muito resilientes e muito extensos, né? Que dão uma boa informação para o investidor que está avaliando a empresa. E tem uma coisa que é importante também, é uma perspectiva de futuro. Tem gente que está adquirindo toda a filosofia e o expertise da empresa para levar isso para frente para os próximos anos. Uhum. Muito bom. Então, só para atualizar, eu estou comprando passagem para o final de semana, mas eu vou também me candidatar ao programa aí de Summer Job, né? Porque, coincidentemente, né, vai que eu passo 1 mês aí, né? Mas, rapaz, vai ser uma satisfação enorme receber você. Luiz, falando um pouquinho da empresa, antes de falar de estratégia, enfim, que acho que é... Inclusive hoje, né, acabou de sair uma notícia aí que movimentou bastante no final do pregão, enfim, eu queria saber um pouco da sua opinião. Mas falar só para a gente falar aqui um pouquinho da empresa, né? Quantos funcionários hoje vocês têm? Falar um pouquinho da gestão, quanto que é o tamanho hoje da gestora em termos de patrimônio sobre gestão aí? Joia. A gente, Saravale, hoje tem a empresa dividida em 2 unidades de negócio. A gente tem aquela área inicial, né, de administração de carteiras. A gente
reestruturou essa área para uma gestão de patrimônio. A gente ampliou, vamos dizer, o escopo de atuação que a gente tinha junto a esses clientes e a gente passou a oferecer não apenas a gestão de carteira de ações, mas a gestão de patrimônio. Essa área de gestão de patrimônio ela cresceu muito quando a gente começou aqui em 2016. A gente tinha cerca de 200 milhões de recursos sob gestão nessas carteiras administradas. Hoje a gente deve ter em torno de 800 milhões de reais sob gestão nessa área, né? A gente tem vários fundos exclusivos, são uma alternativa que muitas dessas famílias, inclusive, optaram, principalmente em 2017, 2018. Então, essa área de Wealth Management tem aí cerca de 10 pessoas que estão diretamente ligadas. A gente tem o Alexandre Brito, que é o head da área, é um profissional da nova geração, muito inteligente, muito capacitado, até já participou, acho que aqui na BBC News, em algumas ocasiões, e ele está liderando, então, essa área de gestão de patrimônio. A parte que a gente chama de Asset Management, que é a gestão dos fundos abertos, a gente tem, basicamente, esse fundo que eu lhe falei, que é o Finacap Mauristad FIA. A gente tem um fundo multimercado, que a gente também é mais um produto para atender a parte de Wealth Management, mas a gente também é um fundo aberto. E a gente tem um fundo de previdência que a gente constituiu ano passado, pouco antes da pandemia, junto com a Icatu, né? E esses fundos abertos ficam sob minha gestão, né? A gente tem aí cerca de acho que também 10 pessoas, acho que um pouco mais, a gente tem 30 pessoas no total, né? 10 pessoas na área de gestão do patrimônio, 20 pessoas aqui na parte de gestão de fundos abertos e a parte administrativa, né? E é mais ou menos isso. Então, isso tudo aí, Saravalli, a gente deve ter em torno de 1,2 bi sob gestão, somando todas essas duas áreas de gestão de patrimônio e de gestão de fundos abertos. Muito bom. Ô Luiz, já aproveitando aqui, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre estratégia, visão, enfim, ver um pouquinho também a cabeça do CEO que está tomando decisão nesse momento bem tranquilo aí de taxa de juros subindo, né? Dólar que não cede, bolsa que sobe 2 e cai 5, né? Enfim, tá bem tranquilo aí. Mas se você puder fazer um mapa, até eu queria dividir em dois momentos, assim. Primeiro, acho que o curtíssimo prazo, né? Eu acho que a gente está falando, todo mundo está falando assim, vamos ter o rally de Natal, não vamos? Hoje a bolsa estava querendo subir, depois não desistiu de subir, enfim, no final do pregão acelerou a queda ali nos futuros. Olhar um pouquinho para o curtíssimo prazo e também, lógico, perguntar a opinião de vocês para 2022, né? O que vocês esperam, como é que vocês estão se posicionando para o ano de 2022, né? Tá, joia. Bem, como você sabe, o pessoal aqui, a filosofia de investimento é a Vale de Valor, né? A gente é análise fundamentalista, a gente foca muito no balanço das empresas. E nesse aspecto, Saravalli, até é uma coisa que a gente tem comentado bastante, poucas vezes nesses anos todos aí que a gente está no mercado, a gente viu o mercado, os fundamentos tão descolados aí do mercado. Sim. Tem um dado agora, né, o dividendo da Gerdau, que foi declarado, né, já tem data para ex-dividendo, projetando mais de quase 12% de retorno de dividendo, né? É uma coisa impressionante, né? O preço-lucro aí dos grandes bancos, né? O retorno de dividendos da Petrobras, da Vale do Rio Doce. Então, a gente está realmente espantado assim como está né, essa divergência entre os fundamentos e o mercado. Por um lado, isso como alocador de recursos, né, o Warren Buffett gostava de usar, acho que na década de 70, né, naquela crise que ele se sentia como um adolescente no harém, né? Acho que quando as ações estavam baratíssimas e ele via muitas oportunidades aí de investimentos. Nesse aspecto é interessante. Lógico que a gente, como gestor de fundo de ações e gestor de investimento de uma forma geral, você tem que ter muito cuidado com o seu passivo. Eu costumo dizer, a gente já fez algumas lives sobre isso,
o sucesso de um gestor, principalmente um gestor de ações, mas também um gestor de multimercado, ele está muito relacionado ao alinhamento que ele tem com o passivo. Não adianta você ter uma capacidade de alocar, de stock picking, né, ou de seleção de títulos e de estratégias boas, se você não tiver um alinhamento com seus investidores, né, porque você não vai conseguir executar aquela estratégia, principalmente no nosso caso, que são estratégias de longo prazo, se você não tiver alinhado. Na primeira queda, né, na primeira underperformance que você tem em relação ao seu benchmark, você perde, né, o seu recurso, né, o seu investidor realiza o investimento e acaba você saindo do mercado. Essa questão da mortalidade é uma coisa das gestoras, é um negócio que a gente enfatiza muito nas apresentações que a gente tem feito. A gente tem um estudo aqui que mostra que é mais de 80% aí de mortalidade de fundos de ações em período de 5 anos. É um negócio muito impressionante, mas tem a ver com isso. Você tem que ter uma estratégia alinhada com o seu cotista. Graças a Deus, né, até por conta talvez da gente não ter essa escala e essa distribuição massificada, a gente nunca teve muito esse problema. A gente conseguiu passar essas crises e você sabe, tá nessa luta aí há muitos anos também, como eu estou, a gente já passou por essas crises, muito piores às vezes, mas a gente costuma, inclusive, passar melhor nessas crises agudas, por exemplo, essa crise da pandemia, que são crises rápidas, né? Você tem um choque, você tem uma realização muito forte, mas você rapidamente recupera. Essas crises, elas acabam sendo muito menos danosas para a gente do que aquelas crises mais duradouras, né? Eu costumo dizer, essa última crise de 2000, da matriz macroeconômica, foi muito mais difícil de administrar, porque ela foi ano após ano, você tem perda de deterioração dos indicadores e você não tem como administrar, né? Acho que o César Paiva da Real Invest usou expressar aquele negócio do sapo que está na água, que vai esquentando e ele não percebe que está fervendo até que ele morre, né? Porque a temperatura vai subindo, né, aos poucos, né? Então, é mais ou menos isso. Essas crises agudas acabam sendo melhores porque não dá tempo da gente operar e a gente consegue o mercado eventualmente reverter. Então, a gente trabalha muito nesse contexto, ok, Saravalho? A gente está bem alocado, a gente tem comprado aí, a gente tem uma questão que deixa a gente mais confortável nesse momento, que é a questão da liquidez e da diversificação. Você sabe que em muitos momentos aí, ao longo desses anos, as oportunidades de valor, elas se concentravam muito nas small caps, naquelas empresas de baixa liquidez, né? Você mesmo faz várias apresentações aqui para a gente, para o pessoal aqui das empresas, das small caps, onde você conseguia encontrar as oportunidades de investimento boas, né, de valor, porque eram empresas que não tinham tanto interesse do grande investidor e davam essa oportunidade. Agora, por que eu digo que a gente está mais confortável? Porque a gente está vendo essas oportunidades nas blue chips. A gente está vendo essas oportunidades em empresas que têm altíssima liquidez e numa quantidade muito grande de empresas. Então, como é que isso implica na prática? A gente consegue ter uma carteira bem diversificada, muito líquida, né, e com bons indicadores de precificação, pelo menos do nosso ponto de vista de Vale Invest. Muito bom. E eu sei que assim, vocês têm, de certa forma, um passivo muito bom, né, como você falou, bastante saudável, mas olhando até para a indústria como um todo, pelo menos os últimos dados que a gente teve em setembro da Ambima, a gente teve resgate líquido dos fundos de ações, né, aqui no Brasil. Olhar para o investidor local. Vocês estão começando a ver, não necessariamente na Finacap, mas estão começando a ver o investidor sacando, né, reduzindo posição. E segundo, qual que é o recado que você deixa? Que você fala assim, eu, como você, como bons analistas, talvez esse seja o melhor momento para a gente fazer uma alocação e não fazer o resgate, né? Agora que a gente vai encontrar ações que podem, no longo prazo, subir 50%, 100%, talvez não suba em um mês, mas está descolando muito o preço do valor, né? Mas como é que você está vendo? Vocês estão passando por algum resgate, né? E qual que é o recado que você daria, né? Se você puder reforçar também esse estudo aí que
que mostra um pouco, né, do retorno do cotista e não necessariamente da cota do fundo, né, que acaba às vezes se descolando, né, um pouco do investidor individual com o retorno do fundo, né? Saravalli, você está certinho. Esse é exatamente o ponto mais importante para o investidor, a questão da diversificação. Até antes da gente entrar aí, eu estava vendo um analista da Warren falando exatamente essa questão da diversificação. Sim, sim. Você sabe que a gente tem essa unidade de negócio de gestão de patrimônio e a gente considera ela fundamental, tá? Porque a gente realmente sofreu ao longo das histórias, justamente porque a gente sempre concentrou muito no mercado de ações. E você sabe sim, bem, sim. O mercado de ações, você passa por períodos de... Eu me lembro, quando eu estava começando, aí 2002, 2003, algumas pessoas chegaram a comprar títulos da Bovespa, quando a Bovespa ainda não era uma empresa de capital aberto, né? Era como um clube, né? Mas você tinha os títulos patrimoniais, né? E esse título patrimonial de algumas corretoras aqui do Nordeste chegaram a ser vendidos por R$40 mil. Esse mesmo título, em 2007, quando a Bovespa fez o IPO, ele chegou a ser negociado por R$5 milhões. Então, o mercado de ações tem esses ciclos. Portanto, se você não tem se você concentra 100%, se você não tem uma carteira diversificada, e você não consegue suportar esses ciclos de baixa, você tem que ter a questão da diversificação de portfólio é fundamental. A gente então criou essa área de gestão de patrimônio justamente para a gente ter uma relação com o nosso cliente mais equilibrada. O pessoal lá tem independência, inclusive, e dependência e autonomia para definir junto a cada indivíduo o seu perfil e sua estratégia de longo prazo. Tá? Essa estratégia pode implicar em nenhum investimento em ações ou um investimento de 10%, 20% só em ações, por conta das circunstâncias de cada um. Eu vejo que a indústria realmente está numa fase muito parecida aí com o final dos anos 2000, em que havia muita euforia, muito trading, muita a tecnologia, né? Eu estava escrevendo, até estamos escrevendo sobre isso, né? A minha geração que iniciou, acho que você pegou também, ela foi a geração do home broker, né? Foi quando, imagine, a disrupção que foi a entrada do home broker no mercado de ações. Até então você tinha que ligar para um cara lá em São Paulo, no pregão, para passar uma ordem, né? E você, de uma hora para outra, você passou a operar de casa, você passou a ter as plataformas da época, né? Patagon, InvestShop, etc. Começaram a disponibilizar gráficos e ferramentas para você operar de dentro de casa. Isso foi teve um impacto absurdo na época, né? Mas atraiu muita gente para a Bolsa, atraiu muita gente para o mercado de ações, mas depois, quando o mercado teve a sua correção, nos anos 2000, né, com a estouro da bolha, você teve justamente essa situação que você está colocando aí, muita gente tendo prejuízo, saindo traumatizado, né, resgate generalizado, e aí você tem aquela história de que investir em ações é muito arriscado e é um cassino e tal, mas na verdade a pessoa, tem muita da indústria que incentiva isso, mas tem cada indivíduo, né, que tem que entender a questão da educação financeira, né, Saravalli, que acho que aí é onde entra esse trabalho talvez importante que vocês fazem, mas a questão do emocional do ser humano, as finanças comportamentais mostram isso, é muito difícil, né? Muito difícil de mudar, né? Esses movimentos de euforia, eles são da natureza humana e vão sempre ocorrer. O que a gente tem feito é sempre ter um discurso muito equilibrado nessa linha de longo prazo e é claro que a gente sempre procura deixar bem claro que a gente vai performar para o bem ou para o mal, como o estilo de Vale Invest. A gente está vendo, por exemplo, Vale Invest agora nos Estados Unidos está passando por uma época que está performando abaixo, porque evidentemente o setor de tecnologia, que é o grande setor que está puxando o mercado, essa turma não consegue apropriar esse ganho. Mas também, no momento seguinte, provavelmente vai conseguir sobressair, e eu acho que é por aí que a gente tem que ver o mercado, a trabalhar com o seu cotista muito forte,
Mas acho que esse estresse vai ser inevitável. Infelizmente, o contexto é muito na linha que você está dizendo. Você vai ter, é provável que essa volatilidade, que talvez até aumente no próximo ano com as eleições, gere danos aí na indústria e vai ser um negócio que a gente vai ter que administrar nos próximos meses. Até uma pauta que a gente falava muito aqui eu falava, né, com você, com o Aristides, com o Samuel, a própria Petrobras, né, ações estatais, enfim, isso, mas só para fazer um breaking news, né, a companhia acabou de soltar o resultado aqui, o lucro foi deixa eu só achar aqui o lucro da Petrobras, 31 bilhões de reais nesse trimestre e, inclusive, eles acabaram de anunciar também dividendos, para quem está acompanhando aqui ao vivo, o valor total será de 31,8 bilhões de reais, o que vai dar aproximadamente R$ 2,43 por ação preferencial ou ordinária, né? Somando ao dividendo já tinha sido distribuído de 31,6 bilhões de reais. E a pergunta que eu deixo também é justamente essa, né? Como é que vocês estão em visão setorial, estatal? A gente está vendo essa Petrobras, eu acho que por fundamento a gente tem bastante desconto, né? Tem um consenso que tem desconto. Mas aqui já no pregão de hoje veio aquela preocupação, lembra lá em fevereiro desse ano, né? Teve aquela volatilidade muito grande, a ação chegou a cair 20% num dia. Como é que está a visão de vocês de uma forma geral para a Petrobras ou de uma forma setorial, né? O que vocês têm preferido aí na alocação de ações como um todo? Olha, muito bom esse dado aí. O Samuel deve estar vibrando lá com esse resultado aí, com esse dividendo aí da Petrobras. Você conhece ele bem, né? Inclusive, Saravelli estava me lembrando aqui, eu não sei se você lembra, a gente teve uma conversa na época da descoberta do pré-sal. A Petrobras estava negociando a um preço-lucro absurdo. Eu me lembro de ter essa discussão com o Marco Aurélio, né? Ele falava, rapaz, o pré-sal é um espetáculo. 10 entre 10 analistas recomendavam a compra da Petrobras naquele momento. E ninguém estava preocupado com a questão de ser estatal, de ter o PT, de ter o próprio Lula não estava nem aí para o acionista. Ele dizia que a empresa era para atender a sociedade, para fazer... Aqui, inclusive, em Pernambuco, a gente tem um estaleiro, né, que eles fizeram várias inaugurações aqui desses estaleiros aqui, explorado politicamente a empresa... mas existia, e como a gente sabe, assim, várias empresas a gente viu, elas vão ser... Nessa época, a Petrobras saiu do nosso radar, por quê? Porque ela tinha um PL muito grande, ela estava com uma expectativa de crescimento embutida no preço muito alta, não existia margem de segurança. Acho que a palavra-chave aqui para a gente é margem de segurança. A gente, no Brasil, infelizmente, a gente vai ter que ter risco de governança altíssimo, né? Você sabe bem, a gente teve evolução aí no novo mercado, a própria CVM evoluiu absurdamente aí nos anos 2000, assim, mas depois a gente tem reversão desse processo. A gente teve, a partir de 2010, muita jurisprudência que tinha sido construída, infelizmente foi desconsiderada pela própria CVM, a gente perdeu muita governança, garantias que o investidor construiu nesses anos aí de 2000 até 2010, mas só confirmou que nosso mercado é de extremo risco. É um mercado que você precisa ter margem de segurança, a única forma que a gente, pelo menos aqui, a gente aprendeu a utilizar muito é esse conceito de mais segurança. Então, a Petrobras tem risco? Tem risco de governança, com certeza, tem risco do negócio, como todas as petroleiras têm, mas, além disso, tem o risco de interferência estatal, tem o risco de controle de preços, e o que a gente procura fazer é exigir margem de segurança. Hoje, por exemplo, você tem uma margem de segurança espetacular. Lá naquela época do pré-sal, você não tinha, né? Mas o mercado também, na época, não estava preocupado, estava vendo a ação a empresa como uma ação de crescimento. Ninguém nem contestava a capacidade, né, e a viabilidade do pré-sal. Hoje o pré-sal é uma realidade, você tem 2 milhões de barris por dia de produção do pré-sal, e ninguém leva mais em consideração, né? Quando era uma ideia lá atrás, era um grande sucesso. Então,
É isso que a gente procura fazer aqui. As empresas estatais, as empresas do setor de commodities têm um desconto muito grande, tem uma margem de segurança muito interessante. O que a gente aprendeu é que essa questão do dividend yield, né, a gente brinca, né, você conhece o pessoal mais tradicional aqui, eles dão muito foco na questão do dividend yield. Né? E se você pegar, né, o Base é um dos grandes entusiastas, né, do dividend yield, né, como variável de escolha, né? Ele é muito importante, ele tem uma sofisticação que poucas pessoas percebem, tá certo? O dividend yield, uma empresa que tem um dividend yield alto, ela tem uma série de características muito importantes que estão diretamente ligadas, que na verdade o dividend yield é um proxy dessas características. Então, por exemplo, uma empresa de dividend yield, ela tem uma boa eficiência operacional, porque para ela distribuir dividendo, ela tem que gerar caixa, tá certo? Uhum. Isso, então, é um indicador de boa gestão financeira da empresa. Ela é um indicador de governança. Então, se você tem, por exemplo, a Petrobras, na época dos problemas de não distribuía tanto dividendo. Por quê? Porque tinha todo o processo que a gente sabe. Né? Quando você tem uma empresa que tem um payout alto, isso já é um bom proxy de bom alinhamento com o acionista. Tá? Então, eu diria para você o seguinte, os riscos continuam, tá certo? Eu gosto muito daquela visão, eu acho que é o Cerise que fez do pêndulo, né? O Brasil, ele do ponto de vista político, né, tem o pêndulo que né, favorece, né, mais para as políticas mais populistas e intervencionistas, e ele, em alguns momentos, ele passa para o lado mais favorável para a livre iniciativa, para o mercado, né, para o respeito aos contratos e à propriedade privada, e eu tenho a impressão que realmente o pêndulo está mais favorável hoje para o mercado, do ponto de vista político. A gente tem o Paulo Guedes, que é um grande símbolo liberal aí do Brasil, prestigiado, com todos os problemas, ele ainda é prestigiado pelo presidente. Sim. A gente tem, imagina quando a gente falava em privatização da Petrobras, né? O presidente, isso era um sonho que a gente não tinha a menor perspectiva de ver, né? E a gente hoje está falando de privatização de Petrobras, né? Quando isso mostra um pouco dessa visão política que mudou. Eu tenho a impressão que, eu me lembro, Geraldo Alckmin, né, sendo crucificado porque falou em privatizar, né, alguma coisa, e aí teve que botar um colete para poder, né, com a bandeira das estatais. Quer dizer, eu acho que, nesse respeito, a gente está numa situação melhor do que já esteve. Tá? Então, mas mesmo assim tem risco, e a grande resposta para essa gestão de risco é margem de segurança. Muito bom. Ô Luiz, só para a gente terminar aqui, uma última provocação, né? Ontem a gente está gravando aqui no final de outubro. Ontem a gente teve o anúncio do Banco Central, né, da aumento da taxa de juros, já sinalizando para o final do ano, né? Ou seja, se você está escutando essa entrevista aqui, a gente está no meio entre duas reuniões, mas caminhando para um juros superior a 9%, até a mais do que isso. Mas fica aquela pergunta, até um pouco de educação financeira, né? Assessoria de investimento, consultoria de investimentos. E a gente, né, nós aqui, né, a Finacap como um todo, a gente tem muito DNA de ações, mas sempre fica aquele assunto, mas agora é a hora da renda fixa, né? A renda variável morreu, enfim. Eu queria que você terminasse o recado aqui com o recado em cima desse contexto que a gente está vivendo de novo de taxa de juros de 2 dígitos, né? Buscando 2 dígitos aqui no Brasil, né? É isso. Isso eu costumo dizer para o pessoal aqui de gestão de patrimônio que o maior trabalho deles aqui é justamente segurar o ímpeto do investidor, né? Há pouco tempo atrás, o que a gente tinha aqui era as pessoas querendo investir em ações, todo mundo chateado com 2% de CDI, né? Revoltado com a baixa remuneração e procurando risco, né? E é justamente isso que você não deve fazer, né? Você tem que ter a melhor estratégia, né?
que funciona de forma mais eficiente ao longo dos anos, a gente tem a série de análises históricas sobre isso, é aquela estratégia que vai contra a corrente, né? Aquela estratégia que você compra aquelas classes de ativos, primeiro você tem que ter uma estratégia de alocação de longo prazo adequada ao seu perfil, aos seus objetivos de investimento, né? E você tem que operar justamente em cima do contraciclo, quer dizer, quando as ações caem, o que é que acontece? Aquele percentual que você tem na sua carteira de ações, ele tende a cair em relação ao que você planejou. O que a gente recomenda, então, nessas horas, é você aumentar a parte de renda variável e recompor aquela posição que você tinha planejado inicialmente. Isso é muito difícil, porque você está indo justamente contra o mercado, está caindo, e você está dizendo para o seu cliente, aumente o investimento em ações, né? Eu diria a mesma coisa na renda fixa. Você agora, como você falou bem, a renda fixa vai melhorar, vai realmente, a taxa de juros vai chegar. Hoje eu vi, a taxa de juros, inclusive, foi o mercado que mais sentiu essa crise política aí dos últimos dias, né? Você tem juros de mais de 12% para 3 anos, mas também não é o caso de você sair correndo agora para os juros, quer dizer, você tem que ter um equilíbrio. Qual é você, primeira tarefa de casa, monta sua estratégia de investimento, monta suas exposições nas classes de ativo e opera de acordo com essa estratégia, de forma contracíclica, fazendo um market time de forma inteligente. A gente tem um estudo histórico aqui, dos últimos 15 anos, quem fez isso de forma anual, nesse rebalanceamento anual, numa carteira simples, com 30% em ações, ele teve um resultado espetacular, muito parecido com o nosso performance em ações, né, que, como eu falei para você, está em torno de 18% ao ano, que é muito bom. Só que esse 18% ao ano tem períodos aí de 4, 5 anos negativo, né? Enquanto essa carteira diversificada, ela chega quase nos 18%, da mesma forma que a carteira de ações, só que com muito menos anos com retorno negativo. Acho que a gente tem 3 ou 4 anos apenas em 20 anos com retorno negativo. Então, é uma estratégia muito mais sustentável, é uma estratégia que qualquer pessoa consegue carregar de forma confortável ao longo dos anos, né? Se tiver, evidentemente, essa consciência dessa importância de seguir a estratégia. Muito bom. Pô, Luiz, muito obrigado pelo bate-papo. Eu só estou confirmando aqui o site oficial, né? Para quem quiser saber mais informações, sempre é bom passar a informação direta, né? finacap.com.br. É isso mesmo, né? O site isso aí. Da Finacap. Pô, muito bom, Luiz. Prazer em revê-lo, né? Mesmo que a distância. A próxima vez a gente com certeza vai ver presencialmente. Manda um grande abraço aí para todo o time da Finacap, né? Sucesso aí para todo mundo. Vamos continuar acompanhando, né? A gente gosta muito nesses caminhos, né, da vida, né, que a gente se encontra, depois a gente separa em um certo momento, né, se reencontra lá na frente. Isso é muito, muito bacana, né? Muito prazeroso. Muito obrigado pelo tempo. Muito legal, Saravalli. Devo visitar em breve, aí, acho que próximo mês aí a gente vai se encontrar, tomar um cafezinho e com certeza. Retomar aí nossas conversas aí desses anos aí de bolsa e de mercado brasileiro. Com certeza. Obrigadão, Luiz. Boa noite, aí a gente se vê em breve. Um abraço. Um abraço. Pessoal, é isso aí, ó. A gente teve com o Luiz, né, o famoso LFA, né, Luiz Fernando Araújo, lembrando, gestor, né, o principal executivo lá da Finacap, da time de gestão. Lembrando, sempre utilize, né, o endereço oficial, procurem por informações adicionais na finacap.com.br, que é o endereço aqui do Luiz, do famoso LFA. Beleza, pessoal? Lembrando também que o nosso BMC Talks está concorrendo a um prêmio de melhor podcast, aí, o mais querido, todo esse reconhecimento de trabalho, né? No primeiro ano já de atividade, entrando entre os melhores podcasts de economia e finanças do país. Entra lá, vote. Se você não encontrou, procura bmcnews.com.br e essa informação está lá disponível. Pode me procurar também nas redes sociais, que eu passo o link para todo mundo votar, tá bom? E se você pode procurar também BMC News no seu podcast preferido. BMC Talks com o Marcos Saravalli. Toda semana tem programa novo, tá? E aqui ao vivo da BMC News,
todas as quintas-feiras, às 18 horas. Tá? Mandem nome de sugestões, né, de gestores, estrategistas, empresários, gente que realmente está construindo o país, né, transformando o nosso país. Tá bom? Tenham todos uma ótima noite. A gente continua aqui com o Rafa, né? Rafa já está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Rafa já está aqui, ó. Com o BMC Deal. Daqui a pouquinho a gente continua. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê aqui no BMC Talks na semana que vem. Uma ótima noite. Até mais. Tchau.